O Internacional treina na manhã dessa sexta-feira no CT Parque Gigante para definir a equipe que enfrenta o Flamengo no próximo final de semana no Rio de Janeiro. O confronto do Maracanã é o primeiro da série de 3 decisões que o Inter tem no Campeonato Nacional. A dúvida está no meio-campo entre Thiago Maia e Bruno Henrique. Mas fora do campo, algumas questões importantes, como por exemplo, a Copa Libertadores e a final, agora no próximo sábado. Secar Atlético Mineiro, torcer pelo time de Minas, torcer pelo Botafogo, o que é melhor para o Internacional? Mas o projeto de debêntures tem nova polêmica e agora o Conselho Deliberativo vai decidir sobre os rumos de 200 milhões do Internacional. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho o que está acontecendo nos bastidores do nosso Colorado, que treina na manhã agora dessa sexta-feira para encarar o Flamengo no Maracanã, domingo, 4 horas da tarde. Se vencer, segue firme na luta pelo título do Campeonato Brasileiro e aí encara o Botafogo com 1 milhão de pessoas dentro do estádio Beira-Rio na próxima quarta-feira e vai, se tudo der certo, também no Beira-Rio, na nossa casa, para o jogo contra o Fortaleza no final de semana, podendo sim ainda ser campeão brasileiro. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, cara. Vem fazer parte desses quase 55 mil parceiros que a gente tem por aqui. E não te esquece que hoje é o último dia para tu responder ao Quiz KTO. Tu te diverte em kto.com, mas te diverte aqui no canal também. Tu quer concorrer a um jantar para 2 pessoas no Platinum Sushi? Então tu tem que responder nos comentários o seguinte: qual o maior artilheiro do Internacional na história do Campeonato Brasileiro? Tem muita gente que já acertou, hein? Muita gente que já acertou. Então depois a gente vai fazer esse sorteio a partir agora do próximo sábado, beleza? Bom, o treino dessa manhã, ele deve definir o time que enfrenta o Flamengo. O Thiago Maia treinou normalmente desde que retornou a Porto Alegre. Foi liberado no final de semana para ir até Roraima para cuidar do pai, que sofreu um AVC. Não treina no sábado, no domingo, na segunda e na terça. Ele treina na quarta e treina na quinta. Ontem, inclusive, chegou a fazer um teste um pouco mais forte para saber se de repente não ia sentir dores ou algum resquício do problema muscular que deixou ele de fora da partida diante do Vasco e depois da partida diante do Bragantino. Bom, o que se sabe é que ele estará à disposição do técnico Roger Machado. Ele vai viajar e possivelmente não seja titular, que o Bruno Henrique siga como o parceiro do Fernando no meio campo, porque Bruno Henrique segurou a onda nos últimos 2 jogos. Claro que o Thiago Maia é outro time com ele também, principalmente do lado do Fernando. O Fernando potencializa, eu acho que o Thiago Maia consegue fazer mais o que todo mundo chama, né, de box to box, mas também acho que é um jogo que o Inter pode ter a posse de bola, é um jogo que o Bruno Henrique pode ser bem importante, não só na questão defensiva, mas também na troca de passes ali no meio campo. Me parece muito claro que esse jogo ele vai ser ganho no meio campo, porque o Inter e o próprio Flamengo, né, tem jogadores muito habilidosos daquele setor que gostam de conduzir e principalmente trocar a bola, né, em tabelamentos, triangulações, bolas rápidas, passes que quebrem linhas e tal, né? Então me parece muito claro que essa dúvida vai ser mantida, a gente vai ficar com ela até o último minuto, mas tendência para Bruno Henrique. Vamos projetar Rocher, o Bruno Gomes, Vitão, o Rogel e o Bernabei, Fernando com o Bruno Henrique ou o Thiago Maia, Tabata, Alan Patrick e o Wesley e o Rafael Borré, que não está, né, por causa do 3º cartão amarelo, vai dar a vaga para Ener Valencia.
A gente tem que cuidar muito, porque para a decisão diante do Botafogo, a gente tem alguns pendurados, entre eles o técnico Roger Machado. O Roger recebeu 2 cartões amarelos ainda quando era técnico do Juventude e não recebeu outros depois. Mas, né, tem que ter cuidado o treinador. Começa assim, é o Roger, depois o Vitão, depois o Rogel. São esses 3 titulares. Daí passa pelo Wanderson. Tem o René ainda, né, que é na lateral esquerdo. Mas tem o René, o Wanderson, o Ricardo Matias e o Ener Valencia. Esses são os pendurados do Internacional para essa partida agora diante do Flamengo. O Inter está se movimentando no mercado e o Lucas Colar trouxe uma informação hoje pela parte da manhã a respeito do Juan Jesus, sobre a questão de que o zagueiro ele pensa em permanecer na Europa, não sair do Napoli para voltar ao Brasil. Eu já tinha trazido essa informação aqui também, ou seja, o Lucas tem mais uma fonte confirmando esse papo aí. O Inter segue na busca, né, de um camisa 5, e esse cara pode ser o Eric, do Atlético Paranaense, um meia armador que também trabalha pelo lado, e esse cara pode ser o Lucas Barbosa, do Santos, que está no Juventude, e também um zagueiro experiente, sem contar os atacantes, né, que vem sendo falado. Foi falado já do Pedro Raul, foi falado já também do Isidro Pita, jogadores aí que possam de repente vir a agregar o ataque do Roger Machado no ano que vem. Tem uma grande polêmica, um debate sobre o que é melhor, né? O Atlético Mineiro ganhar ou o Botafogo ganhar agora a Copa Libertadores do sábado. E me parece muito claro que o Botafogo vencendo a Copa Libertadores dá um gás na Copa no Campeonato Nacional, vai vir motivado para o jogo contra o Inter. Ou tem a ressaca, beleza, mas vem com a moral lá em cima, né? Ou moral lá em cima. Só que é o seguinte, a partir disso, o Botafogo ganhando, ele abre mais uma vaga. O São Paulo ganharia a vaga direta. Ou seja, São Paulo que já está ali na Libertadores, na pré-Libertadores, né? Hoje a gente tem o Flamengo, que é o 5º colocado, abriu uma, né? Bota para baixo, pré-Libertadores. E aí o G7 do Campeonato Brasileiro hoje tem o São Paulo e o Cruzeiro na pré-Libertadores. O Cruzeiro que ainda tem o Bahia e o Corinthians disputando essa vaga. O Cruzeiro joga contra o Palmeiras, que é importante que ganhe ou empate. E o São Paulo joga com o Botafogo na última rodada do Campeonato Brasileiro. Então, esses times, ainda que o São Paulo seja o mais de sangue doce de todos, eles precisam querer algo na competição, né? E me parece muito claro que a partir do Botafogo ganhando, descendo mais uma vaga, né? O Cruzeiro, o Bahia e o Corinthians, eles meio que param de disputar entre si. Só que tem uma questão também que muita gente me aponta, que o campeão da Libertadores ele vai ter que jogar no dia 11 de dezembro um jogo pelo Mundial já e tal, que aí agora também existe, né? O Mundial Interclubes e tal, aquela coisa. E aí, se ele vai jogar no dia 11, alguma coisa teria que acontecer, né? Porque no dia 8 teria o jogo final do Campeonato Brasileiro, de repente a rodada teria que ser antecipada, não sei, alguma coisa do gênero. Então, acho que a CBF também está cuidando para ver se há possibilidade, por exemplo, de mais clubes disputarem, né, na última. Porque, por exemplo, na última rodada pode ter Botafogo, Palmeiras, Fortaleza e Inter podendo ser campeão. Porque ninguém está falando do Fortaleza, mas o Fortaleza tem os mesmos 65 que o Internacional. Pode, na última rodada, vir a precisar ganhar do Inter para fazer o 74 e também disputar a possibilidade de título. Então, é um debate que eu quero saber também a tua opinião. O que tu vai torcer? Para o Atlético Mineiro ou para o Botafogo? Eu quero falar com você sobre o processo de debêntures agora, tá? Porque eu vou te contar. O Inter ele consegue internamente criar crises que é absurdamente inacreditável, tá? O Inter vai voltar o projeto de debêntures ainda esse ano, tá? Ou pelo menos a tendência é essa, ou no dia 9 de dezembro ou no dia 16 de dezembro. Mas a comissão de debêntures, a comissão formada pelo Alexandre Chaves Barcelos, André Miola, Bruno Becker Vanuzzi, Diogo Bier
Paulo Corazza, Pedro Luiz Bosley e Roberson Machado Soares, eles se reuniram essa semana para definir que vão dizer ao Conselho Deliberativo, nesse dia 9 ou no dia 16, que não votem a favor do projeto de debêntures, que votem contra o projeto de debêntures. Por quê? Porque entre todas as questões envolvendo a captação dos 200 milhões de reais, está a principal, na visão deles, o Beira-Rio como garantia aos investidores. A gestão do Inter que diz que já tem 100 milhões captados por parte do Banco BMG e por parte do Banrisul, e esses, a partir dali, os outros 100 milhões seriam colocados no mercado para pessoas físicas, pessoas jurídicas, claro, mas aí para um valor talvez até menor, que possa vir a ser aí, né, por exemplo, de milhão em milhão ou de 2 em 2, enfim, não precisa ser necessariamente quantias expressivas quanto essas que o Banrisul e o BMG estaria disposto a colocar. Claro que o juro é menor do que o juro bancário atual, mas o Inter teria de restituir, né, devolver esse dinheiro para os investidores em até 5 anos. Segundo a comissão, não há nenhum processo também de gestão temerária que vai ser encaminhado ao Conselho, a gente já falou sobre isso ontem, mas agora então os conselheiros vão ter uma análise dessa comissão e um pedido de apreciação negativo. Claro que indo ao Conselho, o Conselho Deliberativo ele é soberano para votar, sim ou não. Aliás, o que se sabe é que, como é um ato de gestão, o Internacional poderia normalmente ter encaminhado isso, já poderia ter lançado. Só que, como tem o Beira-Rio de garantia, deveria então a gestão pedir autorização para o Conselho Deliberativo. Olha, tem outros empréstimos que já foram feitos e outras ações financeiras que já foram feitas dentro do Inter, que também tem patrimônio como garantia, porque é óbvio, né, que precisa de uma garantia robusta caso o Inter não venha a pagar. Para os caras penhorarem o Beira-Rio, meu amigo, precisa estar o Papa assinando um documento, tá? Então, me parece muito claro que vai haver ainda uma treta bem interessante ou no dia 9 ou no dia 16. O colega Fabrício Falkowski dá que a reunião pode ser no dia 16. E acho que talvez tenha essa mudança mesmo do dia 9, porque estava prevista no dia 9, pela possibilidade de título brasileiro no dia 8, né? Então, sendo campeão brasileiro no dia 8, no dia 9, todo mundo quer festejar ou curtir a ressaca, né? E não tratar sobre as debêntures do clube. Então, iria para o dia 16 nessa possibilidade aí de ganhar o Campeonato Brasileiro. O que tu acha disso? Bota nos comentários também, vamos trocando uma ideia ao longo de todo o dia. Valeu? Um forte abraço. Tchau.